Salve, salve, galera do Na Prática Podcast. Aqui não tem conversa fiada, é sem lero-lero. E a gente aqui é muito eclético e fala de tudo um pouco. E hoje eu tive o prazer de convidar aqui o padre Fábio Chagas, um grande homem de Deus, é um homem que serve a sociedade, mexe na vida das pessoas, serve. E hoje nós vamos falar de tudo. Como a gente fala de tudo um pouco, padre Fábio, eu queria deixar você muito à vontade, tá? Muito tranquilo, porque aqui é assim mesmo, é na prática, não tem lero-lero. E eu vou te perguntar as coisinhas, mas não fica com vergonha não, mas que é coisa simples, não tem problema não. E para começar isso, eu queria... Quem é o padre Fábio Chagas? Fala para a gente as suas origens, quando começou, como começou a sua história dentro da igreja. Fala para a gente. Primeiro, agradeço o convite, para mim é uma oportunidade, sempre é bom participar de lugares, ambientes assim e contribuir aí na missão. Vamos lá, difícil, eu vou resumir, tá, Jefferson? Porque é uma história longa, você tentar resumir aí. Então, Padre Fábio hoje, até chegar aqui em Ares, Paróquia São João Paulo II, então tem uma trajetória. Venho de uma família católica, de uma mãe mais participativa, um pai nem tanto, mas com um coração maravilhoso, meu pai também, com muitos valores, enfim, sempre ali, não ia muito, mas também não impedia. E cresci assim, nesse contexto, comunidade, enfim. Qual cidade, padre? Aracruz. Aracruz. Isso, Aracruz, Vila do Riacho. Uma comunidade histórica, né? Assim, São Benedito. E, enfim. E naquele lugar eu cresci tendo ali o jeito, né? A cultura do lugar, a devoção, a piedade popular, enfim. A juventude já era algo que eu, claro, jovem, ali adolescente, já estava inserido com a juventude, em grupo de jovens, e namorava, enfim, trabalhava. Trabalhei aqui, só para na dimensão mais profissional, fui mecânico, olha só que loucura, fui mecânico industrial, da mecânica industrial fui para a Rádio Nova Onda, trabalhei na Rádio Nova Onda. Também? Mas como que... Eu estava no financeiro lá. Ah, tá. Comecei assim, foi uma experiência que eu fui convidado. Aí eu fui comecei como atendente ali, acolher as pessoas, promoções e tal. Depois fui para o financeiro, na rádio. E quando eu ia começar a fazer alguns trabalhos, né, piloto, enfim, tava uma parceria pensada para o programa à noite. Aí começou a história, mudar tudo, né? Uma história vocacional. Namorava, enfim. E nesse caminho as coisas mudaram e aí eu comecei depois, aqui resumidamente, seminário e foi a Isso história... quantos anos você já tinha? 17, 18? Engraçado, Jefferson, porque assim, eu era uma pessoa, eu era um adolescente que eu era muito proativo de poder falar, comunicar. O pessoal falava bem assim, ele vai ser padre. Eu falava assim, Deus me livre, está repreendido. Assim, na minha cabeça, eu ia casar, era um namoro sério. Namoro fui na casa, pedi... Você tinha 20 anos, 19? Eu tinha, quando eu comecei a namorar, eu tinha 19 anos. Ah, então já está bem decidido, já. 19 anos. Fui na casa, pedi namoro. Todo protocolo, tudo certo, né? Isso aí. Você passa mal, treme todo, enfim. Todo aquele caminho tradicional. E 19 anos, por aí, né, tinha. E aí eu falava depois que eu queria casar, que eu queria ter três filhos vascaíno, feliz a vida. Um flamenguista e um vascaíno, no final vai dar alguma coisa. Então, assim, eu não tinha muito isso de pensar ser padre. A minha história revela muita coisa. Depois a gente pode aprofundar, partilhar. Mas a minha história revela, porque eu sou terceiro filho de uma gravidez improvável. Sou uma promessa que minha mãe fez. E aí, assim, hoje eu entendo mais. Mas aí depois começou o processo... Eles são mais velhos que vocês, os seus irmãos, no caso. Eu sou caçula. São 3 homens ou 2 mulheres? Eu tenho uma irmã, a mais velha, meu irmão e eu. Né? Então, um pouco isso... Então, basicamente é isso. Foi isso daí. E o que então te levou a decidir ser padre? O que foi que falou assim, eu vou mudar essa chave, né? Tinha uma namorada e tal. Falou, cara, eu vou decidir ser padre. Então, essa é uma pergunta que mexe em toda uma história.
né? Assim, muitas memórias em acontecimentos, mas eu não consigo dizer para você, Jefferson, propriamente assim, a razão sim, é claro que hoje eu falo porque eu já sou padre, a razão sempre é o Cristo, né? Que é o Evangelho vivo, essa adesão a Cristo mesmo, enquanto vocação, se decidir por uma vocação específica. Uns vão pela matrimonial, religiosa. Na minha história, o chamado e a minha decisão foi pelo sacerdócio. Então, é uma decisão. É claro que você entende pela sua história que existem sinais de Deus na sua história que apontam para um caminho mais profundo. No meu caso, eu senti que com o ano de discernimento... Pensa bem comigo. Até você chegar a ser padre, são praticamente 10 anos. Estuda muito. Você tem um discernimento. Você tem o primeiro ano, que são encontros. O segundo ano, propedêutico, que você vai morar numa casa com demais pessoas, depois que você vai para a serra, né? No nosso caso. Então, são 2 anos de discernimento. Na dúvida, na angústia, você vai discernindo. Eu penso que a minha história de comunidade, o meu jeito de ser enquanto pessoa, e tudo me levou a, de pouco a pouco, entender que este era o lugar da minha vocação. E só voltando um passinho atrás, como foi, aí eu vou na intimidade, você namorava com uma menina e virar para ela e falar assim, eu vou assumir o estudo sacerdotal. Como é que foi? Traumático. Para a família, para todo mundo. Não, tô exagerando. É porque, assim, pensa, num lugar pequeno, eu estou falando de Aracruz, mas propriamente Vila do Riacho. Hoje está maior. Conheço hoje tá muito maior. bem, conheço mas muito bem. É um lugar que todo mundo conhece todo mundo. E como a minha família é família de comerciante e tal, de igreja, então é muito conhecida. Então eu namorava 3 anos. Quando eu fui fazer os encontros, eu não fui fazer encontro já decidido em ser padre. Eu fui fazer um encontro porque na paróquia ia começar a pastoral vocacional. E aí o padre Duque, na época, me convidou para ir fazer os encontros para pegar a experiência. Por isso que aí eu comecei a ir nesses encontros. Quando eu comecei os encontros, que eu fui descobrir que os encontros eram para o ser padre. Né? Então, assim, começou dessa forma. Aí eu falei, já estou aqui, eu vou até o final. Tanto é que eu fazia os encontros sem ter desejo de ir para o propedêutico. Mas aí você já tinha terminado o seu namoro? Não, ainda não, continuou. Não. Eu fui para esses encontros sem os meus pais saber, sem a minha namorada saber, sem ninguém saber, porque na minha cabeça eu só estava indo fazer os encontros para levar a experiência para a paróquia, com a juventude. Então eu falava assim, eu estou indo para o encontro de formação para jovens. Entendi. Então, assim, mas a questão foi ganhando tanta intensidade que quando chegou em novembro, aí eu comecei já, peraí. Tá muito mais sério. Que vai funilando as coisas. E eu fui ficando. Tem jovens que saem do processo. Eu fui ficando. Falei, Aí eu fui para me despedir. Aí nesse dia teve um evangelho que me marcou muito, que é Lucas 15, do filho pródigo. Pai misericordioso, né? O mais correto de falar. Lucas 15. E mexeu comigo. Eu falei, vou ficar, vou fazer o estágio final. Aí nesse estágio final, eu só ia fazer para completar, que era em dezembro, acho que início de dezembro. E aí eu fiz o estágio, e no final de tudo, aí a diocese dá uma resposta para você e você dá a sua resposta. Aí eu escutei, a diocese, ela te acolhe, ela quer contar com você, então a resposta é sim para o seu processo. Quer saber a sua resposta. E tinha que ser na hora? Tinha que ser na hora. Não. Que era um estágio de 4 dias lá. E eu respirei e falei assim, não, então eu vou. Assim, eu falei assim, eu vou. E aí, assim, ali mudou tudo. Aí eu tive que voltar para casa para contar. E aí, quando fui contar para ela, aí a questão assim, ela achou que eu tinha passado o ano todinho enganando. Entendi. O que é normal pensar, né? Entendi. Interessante. Hoje, a minha ex-namorada
casou com um colega meu, que é muito amigo do meu irmão, e meu irmão e minha cunhada são padrinhos da filha deles. Caramba! E na minha primeira missa, ela segurou o cálice. Você acredita? Que legal, cara. Que legal, Ou bacana. seja, ela viveu a vocação dela matrimonial, não foi fácil, porque ela... Imagine, a pessoa falava assim, namorar foi pro seminário, para ser padre. Tem essa imagem de dizer assim, foi para ser padre, é porque não gosta de mulher, que não gosta de namorar. Infelizmente, tem isso. Na sociedade, existe essa pressão. Né? Tem muitas vocações que são reais, mas são abafadas porque realmente a sociedade, esse pensamento sufoca muito as vocações. E isso aconteceu comigo. E o que aconteceu, no caso, com a família, por exemplo? Porque existe a decisão, né? É um namorado, namorada, mas eu acho que o grande peso vem do familiar. Você teve o apoio da sua família ou eles também não queriam que você não fosse? Essa pergunta assim, para mim é muito bacana, porque fala de uma situação controversa na minha vida. Meu pai não era de muita igreja. Hoje, graças a Deus, já melhorou bastante. Mas meu pai é um cara sempre muito... Eu sempre tenho meu pai como... Hoje, assim, eu olho assim, um exemplo, assim, mas não era muito de igreja. Minha mãe já era. Entendi. Aí, quando eu fui falar que eu ia pro... Mãe, eu vou pro seminário. Para onde? Pro seminário. Mas como assim? Não, para tentar ser padre. Ela... Meu filho, tem certeza? Eu nunca tive o sonho de ter filho padre, não. Caramba. Minha mãe, que era de igreja. Sim. Mas com certeza por dentro feliz. Eu penso que o espanto dela foi por me conhecer, que eu era muito perturbado. Eu sempre fui atentado. Acelerada. Sempre, namorador. Líder de motim. Exatamente, bagunceiro, namorador e tal. Ela ia me pegar lá embaixo do pé de mato com a menina namorando. Era uma loucura. Eu acho que quando ela escutou aquilo, ela pensou assim, a mãe conhece, né? Uhum. Ela pensou assim, não vai dar certo isso. Sim. E meu pai foi diferente. Ele falou bem assim, meu filho, se é para você ser feliz, seu pai te apoia. Que bom. Né? Sabe as palavras, né? É claro que depois minha mãe se torna uma grande, né, incentivadora. Né? Um dia eu estava para sair do seminário, pensei que não era isso para mim. Aí fui conversar com ela, falei, não, meu filho, mas como assim? Você lutou tanto, você foi, já tem anos, você está lá. Que existe, né, o padre Fábio, eu tenho vários amigos também que são padres e eles falam que realmente existe alguns conflitos em algum momento que não é tão fácil dessa decisão, né? Eu falo assim, que é uma das vocações, toda vocação é difícil, né? Mas é muito exigente, porque assim, você tem que abrir mão de coisas que tocam a sua humanidade. Na verdade, não só abrir mão, não é nem abrir mão, claro, você renuncia, mas também trabalha internamente toda uma estrutura para você conseguir ser um bom padre e viver aquilo que a igreja, de fato, te chama a viver e testemunhar. Não é fácil. É porque, poxa, nós somos homens e temos hormônios, temos necessidades fisiológicas, sendo bem claro. Então, controlar isso, tem que ter uma habilidade para controlar isso tudo. Então, é uma briga, não é um conflito, mas é um equilíbrio que a pessoa tem que ter. Uma busca do domínio de si. Hoje eu recebi um jovem, que eu tenho tido muito isso, né? Acompanhar jovens, tem me buscado. Eu falava com ele me falava sobre isso, sobre a dimensão da sexualidade. Eu falava assim, olha... Quem dera se a gente tivesse um botão de liga e desliga. Aqui agora eu vou ligar, agora eu vou desligar. Não, a gente tem a nossa humanidade que ela cobra, ela clama questões humanas. Por isso que a gente vai ali trabalhando na nossa história, na sexualidade, na espiritualidade, para você ter o domínio das paixões. Caso contrário, você é dominado. Né? Tem casais aí que eles casaram, mas o esposo ainda continua com práticas que são incompatíveis ao matrimônio. Por quê? Tornou-se escravo de alguma paixão, algum vício, porque não trabalhou internamente essas questões que são humanas. E aí você se torna escravo. Entendi. E aí você adoece o matrimônio. Tem muitos matrimônios adoecidos por isso. Existe até uma fala que fala sobre a posição do corpo sobre a mente, né? Que a mente tem que dominar o corpo. Então, se você não trabalhar bem isso daí, realmente tem um peso muito... Numa dimensão da filosofia, né, você tem a questão na filosofia basilar sobre o dualismo que era, né? Corpo
e alma, que o corpo era como se fosse o cárcere da alma. Que, na verdade, a gente recebe pela igreja uma compreensão mais integrada, que é corpo, alma e espírito. Ou seja, não existe uma dualidade para nós, existe uma busca dessa integração para você ser pleno, que é o corpo, alma e espírito. Ou seja, você faz um caminho de autoconhecimento, quem sou, né? A minha história. E, a partir disso, você vai buscando harmonizar e ter o domínio para que você consiga realmente governar a sua vida. Esse não consegue. E vamos lá, vamos na prática agora. Eu quero ser padre. Não eu, porque não, você não pode. Eu não posso mais. Por onde começar? Hoje, nós temos uma escassez de vocações, né? Felizmente. Tem paróquias que tem um padre, eu tô com nós somos dois, eu e o padre Maurício. Uma escassez. É uma pergunta que realmente para nós é de grande importância, porque assim parece que é algo difícil, distante, né? Mas está bem perto, né? Ou seja, o padre, você está ali na paróquia, na comunidade, você está ali em contato com o padre. É claro que o padre tem que ser acessível, né? Você tem padre aí que é fechado, que é carrancudo. Que às vezes é até pelo estilo, talvez, estilo dele. Da pessoa, né? Estilo. Mas acaba que cria, às vezes, um distanciamento, porque o jovem ele gosta de ter essa proximidade. Eu vou ter várias perguntas depois sobre isso. Proximidade. Pode ir falando. E eu acredito que isso já gera uma empatia e um lugar de confiabilidade para ele se aproximar e perguntar como é que é ser padre? Padre. Porque comigo eu tenho essa experiência. Então, é claro, penso eu que o primeiro passo é você realmente estar com o coração aberto para você discernir qual é a minha vocação. Acho que toda vocação, Jefferson, todo mundo tem uma vocação. Não existe ninguém nesse mundo que não tem uma vocação. Então, o primeiro passo é abertura. Qual é a minha vocação? É porque penso, padre, que é o seguinte, padre Fábio, se você que é um padre, eu vou considerar jovial, tá? No aspecto da sua aura e tal. Se você realmente é um padre que não está com o jovem, e aí você está falando que o cara começa a desenvolver isso na base, na participação do grupo de jovens, né, nesse acesso. Realmente incoerente a pessoa querer... Se você não tiver esse acesso ao qual você falou, da proximidade, do acolhimento, você não vai formar. É como se fosse uma escolinha de futebol para jogador. Eu estou fazendo uma análise muito colapsa de coisas distintas. Mas se você não tiver esse acolhimento logo na base da comunidade com um padre que tenha esse olhar, realmente você vai faltar. Falta. Ou estou falando besteira? Não. Você está falando de coisas que eu tenho buscado trabalhar cada vez mais. Nós temos uma devoção agora de um jovem, que o nome é Beato Carla Cutz. Ele faleceu com 15 anos, de uma leucemia fulminante. E nós temos a missa com a juventude na paróquia, São João Paulo II, toda a última quinta-feira do mês. Essa última quinta-feira do mês estava chovendo. E você sabe como é que jovem é. Eu falei assim... não vai dar ninguém. Não dá ninguém. Enfim, a igreja cheia. Porque o jovem está buscando algo. Você pega uma sociedade que, com tantos atrativos e tanta coisa, excesso de comunicação, excesso de rede social, excesso de smartphone, de tudo. E isso, você consegue perceber as anomalias que têm aparecido. Sobre crise de ansiedade, depressão, automutilação, crise familiar. E assim, eu tenho acompanhado isso, tenho recebido bastante isso. Então você fala assim, o jovem está... O que o jovem está buscando? Existe algo que está buscando. Ele quer saciar verdadeiramente. Então, se você não oferta isso com a sua própria vida, realmente se torna algo contraditório. E você não consegue trazer o jovem para fazer um caminho de um pertencimento maior à igreja e de uma busca mais profunda por aquilo que é essencial, e não aquilo que é só material. Então, esse caminho, essa proximidade, essa escuta, esse incentivo, essa vida de comunidade, grupo de jovens,
movimentos, tudo isso, de pouco a pouco, desperta no jovem uma consciência de que ele quer algo mais. Então, eu passo a passo. Engajamento, né? Engajamento, enfim. É claro, se você me pergunta assim, mas, padre, na questão institucional, como que é? Aí é fácil. Na prática, é fácil. Assim, não, olha, conversar com o padre, um ano de encontros, um ano de propedêutico em Colatina nosso, 2 anos. Aí você, passando, vai para a Serra. A faculdade salesiana, 3 anos de filosofia, se você passa teologia, 4 anos de teologia, depois mais 6 anos de preparação até a ordenação. 10 anos. 10 anos. Então, assim... E eu digo assim, Jefferson, que ainda... Hoje eu falo, é pouco. Não que tem que aumentar, não, mas é pouco, porque a demanda é muito alta, assim. Hoje as pessoas buscam... Não é correto, nem fazemos isso, mas hoje a demanda de pessoas que buscam você como se fosse um psicólogo. Eu tenho um... Porque tem gente que não tem condição de pagar um psicólogo e tem um padre ali para poder falar das suas misérias, das suas demandas, né? Então, você vai acompanhando. Então... Eu tive um podcast que foi feito com até o pastor Wilton, que hoje mora nos Estados Unidos, né? Uma pessoa que eu fiz essa pergunta para ele sobre a relevância, a importância da igreja para a sociedade quando se referia à tributação de imposto para a igreja. E ele me falou que lá me marcou muito e eu compartilho com isso que você está acabando de falar. A importância da igreja para a sociedade. Quantas pessoas que foram salvas de suicídios, de vários outros problemas, porque teve a oportunidade de se abrir. Quantos casamentos foram resolvidos? Quantas pessoas que utilizaram droga foram resolvidas por ter uma abertura com o padre, um bate-papo? Então, eu acho muito relevante, eu acho muito importante a ação de qualquer igreja, independente do seu status, evangelho. Enfim, para mim, é a minha concepção e vai de encontro ao que você acabou de falar. É muito importante a função da igreja, qual seja para a sociedade. Sim, com certeza. Então, é muito importante. E a rotina de um padre? Como que é a rotina de um padre? E depois dessa rotina, eu vou fazer 2, porque isso tem a ver também com os votos, né? Os votos solenes, acho que é castidade... O nosso é castidade. É castidade. São os 3. Então, isso interfere nessa rotina de um padre? Na verdade, para o padre é o celibato. O celibato. Castidade é para todos. Para todos. Mas depois tem celibato, são os 3, me recordei. Não, porque o religioso faz o voto de pobreza. Isso aí. Ele faz, pobreza. Voto de pobreza. Pela questão da congregação, a ordem religiosa. O sacerdote ele faz o celibato, o voto de celibato. Ou seja, de entregar e confiar toda a sua vida, né, tudo, sua sexualidade, à igreja, para o serviço da evangelização. Então, tem essa diferença, né? Correto. Porque o religioso faz o voto também de pobreza. É claro que a pobreza, todos nós somos chamados a viver. A modéstia, a humildade, a simplicidade. É o convite, né, para todos, né? Mas você pergunta da rotina, né? Sim, assim, isso. Isso eu vou te responder um pouco do que eu estou passando hoje, que é interessante. Uma das minhas questões hoje que eu estou trazendo é sobre isso. Eu não consigo ver que a rotina, alguns acabam que entendem que a rotina é ruim. Não é ruim, é necessária. Mas a rotina de um padre hoje é muito exigente. A estrutura eclesial, ela te cobra muito e, ao mesmo tempo, hoje tem uma demanda social pós-pandemia que a presença do padre tem sido cada vez mais exigida, solicitada. Então, você tem que lidar com a dimensão celebrativa, porque eu, quando pensei em ser padre e cheguei a esse lugar, não, quero ser padre. O que eu imaginava? Celebrar a missa para mim, né? Ser em persona Cristo, né? Pessoa de Cristo. Então eu ficava assim, nossa, atendimento, ajudar as pessoas, a caridade. Eu trazia esse sonho e, graças a Deus, mantenho ainda e vivo. Mas quando você se ordena, você vê que a história não é só isso, é bem diferente. E as pessoas ainda pensam que o padre só celebra a missa. Muitas pessoas pensam... Tem um CNPJ lá atrás.
Essa é a questão também. Tem a parte burocrática, tem recebimento, pagamento, nota Tudo. fiscal. É um CNPJ que não tem fins lucrativos. É uma empresa também. É uma empresa, isso aí. A missão, claro, sempre é evangelização. Só que hoje, a fiscalização, toda a questão que você tem ali... Auditoria. Tudo. Você tem que dar conta. Então, você tem funcionários, pagamentos... Administração de DR. Exatamente. Isso aí é o dia todo. A minha segunda-feira de folga. Eu falo assim, gente, me deixe em paz segunda-feira. Se tiver alguém morrer, aí você me chama. Sim. Vamos imaginar hoje, a paróquia que eu estou. Eu tenho 15 CNPJ. Porque você tem várias... Porque, vamos supor, a paróquia... O que é uma paróquia? As pessoas têm dificuldade de pensar a paróquia. A paróquia, na estrutura, é um conjunto de comunidades. Sim. São Então, as filiais, vamos falar assim. Matrizes e filiais. Dizer que matrizes e filiais. Então, tem muita gente que fala bem assim, vou lá na paróquia. Ele entende que a paróquia é a secretaria, mas não, mas a sua comunidade é paróquia também. A paróquia é esse conjunto. Então, o padre administra. Eu estou com 15, mas tem gente que tem 30 e poucos, 40 e poucos CNPJ. Ou seja... Cada comunidade você tem ali o CNPJ, pagamento, tudo. E é dinheiro do povo, né, Jefferson? Assim, eu fico muito assim apreensivo, porque assim tem que ter transparência, responsabilidade. Você tem obras, você tem que captar recursos, parcerias. E eu estou numa periferia, praticamente também, alguns bairros periféricos, né? Sim. A exigência ainda aumenta porque você tem a questão mesmo de risco social, jovens nas drogas. Isso angustia, isso te cobra muito. Então, assim, o padre ele tem a dimensão burocrática da estrutura que a igreja tem. Você tem ali a questão celebrativa, que, claro, é uma bênção maior, mas você tem ali visita a hospitais, visita a enfermos, confissões, direção espiritual, que hoje tem sido algo muito exigente. Vamos supor, o casal passa por crise, padre. Dificilmente, raramente, olhe lá, alguém vai procurar o padre. Padre, eu estou aqui porque eu vim falar que eu estou muito bem. Não. Aí ele chama para o jantar, padre. Aí não tomar um vinho, eu sempre falo, por favor, me entendam, que a família que chama o padre para o jantar, para o almoço, você sabia disso? Não. O purgatório diminui. Mas Então, para essas coisas, é só chamar para almoçar e jantar, é o sinal que está tudo bem. Mas é interessante, porque eu acho que essa é a oportunidade de também falar assim para as pessoas, chama, o padre quer ser próximo. Às vezes tem vamos supor, o padre está lá no seu dia a dia, eles criam um distanciamento muito grande. Uhum. Então você já está naquela coisa, aquela batida da semana, atendimento, vai. Você cansa, porque você é humano. Sim. Você cansa. Não é legal seu final de semana, uma família? Padre, vem aqui para casa, vamos almoçar, vamos tomar um vinho. Bora. Acho que isso é bacana. Já está convidado, então, Dona Rose. Então tá certo. Está convidado para ir em casa já. Vamos agendar para a gente ir lá. Por favor, né? Deus abençoe. Amém. Acho que essa parte afetiva com o padre, isso é muito importante. Padre, mas o padre que está lá não vai. Problema é dele. Isso aí não foi problema dele. Mas faz sua parte, convida, chama. Uma hora alguém vai, porque nem todo mundo é igual, né? Somos sempre bem agendado, né? Porque a agenda de vocês sempre tem muitos compromissos, então é só adequar, né? Não dá para ser em cima da hora. E, padre, você acha que o que você ganha hoje é suficiente para você manter? Quando eu fui para o seminário, eu não sabia que padre tinha salário. Se puder falar quanto que é também, não tem problema. Não sabia. Que varia muito, né? Uhum. A gente não fala salário, a gente fala côngruas. Côngruas? Bom, mais aprendizado. Que aí tem dioceses que são 2 côngruas, que é um salário mínimo. Sim. São 2 côngruas. Tem dioceses que são 3 côngruas. Em Colatina são 3 côngruas, né? Mas você tem ali várias realidades. Porque o padre abriu mão, claro. Se a diocese fala bem assim, não vai ter. Ok, beleza, porque não foi pelo salário que eu vim ser padre, eu vim pelo um chamado, por acreditar em um projeto vocacional maior. Mas aí tem um plano de saúde, tem um recolhimento de previdência. Você né? tem todo esse amparo, todo um amparo. INSS, né, o plano de saúde. A igreja
E eu falo que a igreja, enquanto instituição e povo de Deus, que é o povo de Deus que mantém a nossa missão. Então, nós conseguimos, né, viver bem. Né? E mesmo se não tivesse, pensou que a providência divina, a gente conta muito com isso. Porque né? você precisa de um carro para você se locomover, a Sim. sua mulher é uma distância muito grande. Então, assim, não existe benefícios indiretos além da remuneração. E tem padres que cada padre tem um contexto diferente. Tem padres que ajudam seus pais porque é filho único, ou os irmãos não têm condição, ele ajuda. Ele saiu de casa, ele foi ser padre, mas ele continua aquilo que ele recebe da igreja, ajudando a sua família. E vocês podem, de modo geral, ter um trabalho paralelo, exercer uma função além do, né, Sim, sacerdotal? É possível. Embora... Difícil encontrar tempo, né? É isso que eu ia falar. Embora, assim, a nossa missão principal, e nada pode ameaçar isso. Você pode ser um cantor, você pode ser um coach, você pode ser... Coach é complicado. Isso aí. Complicado. Mas às vezes tem um coach espiritual, o pessoal fala. Sim. Né, coach do amor, tem coach. Mas a vocação primeira, a missão primeira é o sacerdócio. Então, nada que você vai assumir pode comprometer o seu ser presbítero. Por quê? Você tem um povo para dar conta. Eu, particularmente, hoje eu tenho dificuldade de conseguir administrar outras coisas, porque a paróquia me exige muito, né? O povo quer muito a minha presença, e é assim mesmo. Então, poder pode. Agora, tem que ter um discernimento. Né? Isso convém? Por qual razão? E isso vai atrapalhar o meu ministério? Tem padre que é professor, né? Sim. Dá aula... É psicólogo, às vezes. Psicólogo, professor. Mas sempre eu faço essa reflexão. Tem que ter o discernimento para que a vocação não seja comprometida. Vocês podem ter férias também, né? Então, você acredita que as pessoas... Eu tenho até gente... eu tenho uns familiares que é terrível, né? Sim. Mas pega no meu pai de zoeira. Quando eu falo bem assim, vou tirar férias. Aí o pessoal fala assim, mas para tirar férias para quê? Você não tem direito de viajar, não? Conhecer outros locais? Exatamente. Aquela concepção de que o padre passa o ano todinho sem fazer nada, celebrando missa. E quando você vai na missa dos domingos, que tem um monte de viajando também, todo mundo tem direito, pô, tá doido? Domingo, sábado, domingo é para nós assim, vamos supor, a galera tá viajando, vai na missa, e depois da missa, e tá de boa, tá liberado. Padre não, o sábado, domingo ali, 4 missas, né? Formação e tudo mais. Então, olha, né, Jefferson, a questão hoje do padre porque eu já fui mecânico industrial, falei com você no início. Eu trabalhava com força ali, né? Tinha muita força, mas trabalhava com a força. E cansava. Você ia para casa, descansava, no outro dia você recomeçava. O padre, o tempo todo, você trabalha com a mente ali. Isso cansa. Isso cansa. Isso te dá um esgotamento. Se não tiver momentos de se recompor, momentos lúdicos, isso cansa. Isso vai te esgotando. Então, claro, a fonte, a oração, a espiritualidade, tudo isso. Mas também o descanso, né? Eu creio também, Fábio, que a gente tem, Padre Fábio, a gente tem recebido muita informação, né? Redes sociais, telefone, mensagem. Hoje a gente se comunica com vários grupos, então, e isso cansa também. O excesso de informação tem cansado muita gente. Eu tenho chegado a algum momento que no fim do dia, que eu não quero mais ver o telefone, eu não quero mais responder ninguém, eu quero meu tempo para mim. Eu imagino que você também passe por isso. Na segunda-feira eu tenho brincado. Porque eu tenho um jeito de brincar. Eu sou muito sério. Até tem amigos que falam assim, nossa, você quando coloca lá caçula, você se transforma. Não é que eu me transformo. É que eu sou muito sério no que eu acredito. Mas eu tenho um jeito de brincar também. Eu gosto de ter essa dimensão lúdica das amizades, brincar, falar de time e tal. Eu gosto muito disso. E isso para nós é importante, porque eu brinco na segunda-feira, que é o meu dia de folga, justamente eu brinco com isso, né? Eu falo assim do purgatório. Eu falo, gente, cuidado, se mandar mensagem para mim, se me ligar, vai aumentar o purgatório. Né? Por quê? Com o WhatsApp e as questões sociais, a rede social, acho que o horário perdeu o controle, porque eu tenho mensagem e áudio o dia todo.
o tempo todo praticamente. Porque as pessoas querem tirar dúvidas, né? Querem resolver os problemas, querem perguntar. Então, manda áudio para você e tal. Na segunda-feira, folga, manda áudio, uns ligo. Eu falo, gente, na segunda-feira eu não respondo. Por quê? De fato, esse exercício. Porque hoje, essa acessibilidade, então, você se não controlar, você vai. Pira. Falando dos desafios da igreja, Padre Fábio, qual é um dos maiores desafios da igreja católica hoje? E se você se tiver algum desafio grande, qual a solução que você pensaria? Eu penso assim, Jefferson, que... Enquanto comunidade, tá? Estou falando, né, enquanto comunidade, qual é o maior desafio? Até mesmo paróquia, diocese... Porque eu estava olhando uma questão mais macro, né? Macro. Da igreja. Porque assim, eu ia falar na dimensão macro. Mas pode falar do macro, do micro. Não tem problema que fique à vontade. Não, porque assim, quando a missão da igreja, vamos supor, não é outra a não ser anunciar o reino de Deus. Então, a grande missão da igreja é essa evangelização. Porque o homem evangelizado, a mulher evangelizada, vai ser um pacificador, vai ser alguém que perdoa, vai ser alguém que partilha, vai ser alguém que tem caridade, que consegue ajudar quem precisa, que consegue ter uma postura no mundo de alguém que vai fazer o bem. Então, a missão da igreja maior é você realmente suscitar essa evangelização e ser esse sinal de Deus aqui no mundo, né? No mundo com guerras aí, né? Como diz o Papa Francisco, com a Terceira Guerra Mundial em pedaços, em cortes, né? Que estamos assistindo. As micro-guerras, né? Exatamente. Macro-guerra, desculpa, não micro. Exatamente, que nós estamos, né, passando. Então, a missão da igreja é ser esse lugar mesmo de luz, né? De reflexão e de salvação também. Então, penso que é uma grande missão nossa, o que não é fácil. E isso trazendo para as paróquias, para as comunidades, não é tão diferente. Por quê? O que é o lugar da comunidade? O lugar da comunidade é o lugar da experiência de fé com Cristo. Por que você está na comunidade? É só para ocupar um espaço? Não, é para você realmente ter uma experiência de intimidade, para que você possa viver uma conversão. E, a partir disso, você se tornar um discípulo, uma discípula de Jesus, para fazer com que a evangelização, com que o reino de Deus possa realmente chegar nas famílias, nas pessoas, nos trabalhos. É a nossa missão. Porque, cumprindo isso, você consegue realmente tornar o mundo um lugar mais tranquilo, mais habitável. Então, o desafio seria isso, chegar até essa pacificação... A evangelização. Porque hoje não é fácil você evangelizar, como também nas épocas anteriores não era, porque você tem o tempo todo conflitos e muitos ruídos, né? Que você tem que lidar com a juventude, vamos supor hoje, né? Enquanto a igreja está pregando algo, a sociedade vai pregar o relativismo. Quando você fala de castidade, vai falar, não, o namoro pode transar abertamente, não tem problema, isso é coisa da igreja. Quando você fala assim, busca os casais, o matrimônio, a sociedade, não, civil, tá bom. Então, você está o tempo inteiro nessa tensão de remar contra a maré, porque as pessoas elas são doutrinadas pelo mundo de uma forma e a igreja ela vem para evangelizar e dizer, olha, mas o caminho que te leva à plenitude é esse. A salvação é esse. Você é livre para fazer o que você quiser. Exato, o livre-arbítrio. Eu estou te mostrando o que é o caminho que vai te levar à plenitude. Aos que acreditam. O que é plenitude? É você, de fato, se perceber alguém, né, integrado, pleno, realizado, não de forma material, mas algo que transcende. Vamos supor, a pessoa pode ter, como acontece, né, milhões numa conta, famoso no mundo inteiro, mas pode tirar a sua própria vida, como a gente já presenciou. O que faltou? O que é a realização? Então, é você realmente entregar algo que transcende, ou seja,
para nós é a fé. Fazer com que aquela pessoa se desperte para a fé, ou seja, que é o sentido maior da nossa vida, né? E falando desse comunicar, você acha que a igreja tem que se adaptar a essa nova forma de se comunicar, principalmente com o jovem? Porque a gente está falando dessa relação entre igreja e sociedade, trazendo para o jovem. Você acha Sim. que não esquecendo o tradicionalismo, não é isso, mas para esse novo público que eu falo, novo cristão, novo adepto, você acha que deveria mudar de alguma forma? Eu sou um defensor dessa ideia. Eu fiz pós em comunicação em São Paulo pela PUC, tive essa alegria e realmente é um tema que me interessou bastante. Até hoje eu me interesso esse universo comunicativo. E agora eu estava em Brasília, enquanto assinei CNBB, sobre isso também, as novas linguagens e os novos públicos, né? Sim. Sobretudo essa galera aí que existe a geração Z ainda, que é de 83 para cá, e agora tem uma ideia ainda que é uma geração alfa, né? Que é de tem 2000. O milênio e depois... Milênios é você, né? Não, eu não, pô. Eu sou X, cara. Sou 81. Não, eu sou milênios, na verdade. Né? Você é 2000? Não, eu sou 86. 86? Eu sou geração Z. Z, você é Z, pô. Z. Porque eu sou de 81, geração então, Z. e ainda é X. Você é milênios. Não, milênios? Não, milênios depois de 2000. Antes, não. Depois de 2000, a ideia que vem o termo é a geração alfa. É alfa? Essa ideia. Depois pesquisar embaixo, colocar embaixo depois. Que eu também, assim, porque lá antigamente tinha aquela questão de... Eram os migrantes digitais e os analfabetos digitais, né? E os nativos, que já nasceram na era da tecnologia. Nós somos transição, pô. Né? Transição. Nós somos na época do orelhão discado. Exatamente. Nós somos na época de ir na casa do vizinho para pegar o telefone, para atender o telefone. De passar na roleta do ônibus. É isso aí mesmo, pô. Foi bar da roleta. Isso aí, essa geração. Então, assim... Hoje, eu vejo que a igreja ela precisa as novas linguagens, né? Ela tem que se comunicar com o jovem. Como se comunicar com o jovem? Então, você pode e deve estar nos meios digitais, usar a linguagem que o jovem tem hoje buscado, mas com conteúdo que não muda, que é o Evangelho. Ou seja, eu posso pegar o Evangelho, eu posso pegar a mensagem da Palavra de Deus e trazer esse conteúdo que é um conteúdo irrevogável para a realidade. Aí você vê jogos no TikTok, hoje jovens católicos no TikTok, no Insta, várias redes sociais, naquela linguagem, trazendo uma mensagem de evangelização, da forma deles. Eu consigo ver sinais de Deus aí, né? E a necessidade de incentivar isso. Entendi. Então, assim, eu defendo. Eu penso que é algo que vai só crescer. E se nós, líderes, né, não tivermos essa abertura, a gente pode perder muito. Perder essa galera, né? Essa juventude aí. E falando em juventude, eu tive a oportunidade de ir no evento do Brasós, né? Foi eu e minha esposa e mais uma quantidade de gente, que foi um evento muito marcante, né, para a gente aqui em Linhares. Eu acredito que você foi um dos coordenadores, né? Você que puxou aquilo lá. O que você acha que falta para a gente fazer mais eventos? Porque realmente foi um evento que... eu não sei se seria um evento ou um encontro, qual a palavra? É um evento, né? Porque foi feito. Pode falar que é encontro, mas geralmente a gente fala evento. Um evento católico. Um evento católico que, por sinal, tinha muito tempo. Eu vou te dizer que tinha muito tempo que eu não tive uma experiência tão boa como aquela. Tá? O que falta para a gente executar e fazer um pouco mais isso? Coragem. Assim, eu sou meio doido da cabeça para essas coisas, né? No bom sentido. São 2 encontros que nós tivemos. No ano passado, eu recebi uma missão de trazer para Linhares a JDJ, que é a Jornada Diocesana da Juventude. E, assim, a gente fez uma organização que foi, assim, surreal. Porque assim, nós não tínhamos nem um centavo. E no sábado, domingo, que foi o evento,
Tivemos parceria com a prefeitura, né? Um grupo muito bom. Porque trabalhar com jovem não é fácil, mas é muito bacana, porque o jovem, quando ele abraça, ele vai de cabeça. E se você está junto com o jovem, potencializando no que há de melhor nele, ele alavanca. Então, sempre a gente monta um grupo bom, de jovens engajados, participativos. Enfim, a gente fez isso na jornada e nós colocamos um trio elétrico ali no São José, nem espaço tinha. O pessoal ficou assim, aquele trio com aquelas abas que abrem assim, com uma banda tocando uma swingueira católica, enfim, a gente foi até criticado, que a gente colocou assim, que ia ser a Avenida da Salvação. Entendi. Eu dei a ideia, juntamente com os jovens, de criar um paredão da fé. Também fui criticado. Porque, paredão da fé, está pegando uma coisa secular, mundana. Mas o jovem, ele gosta desse termo. E o que tem falar paredão da fé? A grande parede de força. Não vejo... Avenida Salvação. A gente pegou... Porque o jovem gosta desses ganchos, né? Uhum. Então, a gente trouxe o Flávio Vitor Júnior, que é uma atração nacional, que não é barata, porque tem custo, né? Tem passagem aérea, tem toda uma questão de transporte. É custoso, até viabilizar, são integrantes que geralmente são 5 a 7, não é fácil. Fizemos tudo isso, camarim, palco, com parcerias, e entregamos um evento muito bacana, um evento que foi comentado na região toda. O Brás Oz foi a mesma coisa. Então, assim, a gente teve organização. O que falta, Jefferson, quando eu falo coragem, claro, tem que ter mesmo. Eu falo, tem que ter fé, né? Mas o que eu também penso que falta, assim, articulação, parcerias. Tem muitos empresários católicos. Muitos. Falta parceria, esse incentivo, porque realmente é custoso. Quando você começa a ter alguém, um padre ali, os jovens presentes, um projeto... Vamos trazer quem? O Luau, por exemplo. Tinha um projeto. E a gente montou grupos, né? Equipes. Equipe tal, de comunicação, equipe de liturgia, equipe disso... Alimentação. Cara, assim, você vai criando um time grande, colocando lideranças ali para tocar o grupo. E aí você começa ali a ter as parcerias, empresários, pessoas. Então, se você tem isso, a coisa flui. O difícil é que, quando você pensa um evento assim, que nem o Brás, a gente pegava o evento do Brás e o orçamento era 70 mil, 60, 70 mil. Aí você fala, meu Deus... De onde eu vou tirar? Eu penso que muitas vezes é aí que o projeto morre. Porque você olha assim... Você fala, não tem onde tirar esse dinheiro por enquanto. Tem que ser com parcerias, não tem jeito. Mas aí você tem que ter coragem. E eu sou meio assim, doido para isso. Eu falo assim, vamos? Vocês topam? Topam. Eu falo, então vamos. O Luau foi assim. Contou muito com a fé do cara lá de cima, porque se chover. Teve uma situação que ninguém sabe, só alguns mais internos. É uma situação que no final, faltava 15 dias... Entrou uma questão de corpo de bombeiro, que foram perguntar uma coisa lá e falaram bem assim, não, tem que ir, porque se for fazer sem o alvará, mas não tinha ido, que é um pátio aberto. Vai ter multa pesada. Eles falaram lá. A pessoa ficou doido. Aí veio para mim. E eu faço muito cara de paisagem para essas coisas. Internamente eu sofro, né? Aí falou tal. E ingresso vendi tudo. Aí eu falei assim, não, calma, tranquilo. Deixa que isso eu resolvo. Conversa, né? Entendi. Eu não fazia ideia como eu ia resolver. Não, deixa que eu resolvo. E aí, assim, eu falei, meu Deus do céu, rezar para não aparecer ninguém lá, né? Uhum. E aí, assim, conversei com a equipe lá e tal, e já fui me respaldando com lideranças, pessoas da sociedade. Não, padre, relaxa, tranquilo. Toca o bonde aí. E aí, assim, eu falei para o pessoal, gente, tá tudo resolvido já. Mas não estava nada resolvido, nem sabia. Resolveu como? O quê? Para tranquilizar, assim, porque não tinha como mais você cancelar o evento. Não tinha. Era uma interrogação, e agora vamos lá. E aí o pessoal fica mais tranquilo, mas aí quem está à frente fica um pouquinho angustiado. Mas foi aquilo, assim, portaria, foi um evento mesmo de muita organização.
Foi portaria, revista, teve a revista para entrar, alimentação, tudo, o espaço bem preparado. Ou seja, acho que a fé e a organização você consegue, mas tem que ter toda essa coragem e articulação para você trazer parceiros para viabilizar o projeto. Uhum. Você falou em diocese e eu sempre, né, nos nossos bate-papos, a gente pergunta por que Linhares não se tornou diocese, ainda tendo uma população maior do que a região de Colatina, nós temos São Mateus. Por que você acha que não possa ser uma diocese Linhares hoje? Qual a dificuldade? E também nem sei se seja interessante ser também, né, ter uma diocese aqui. Quando eu entrei no seminário, em 2009, já tinha essa questão. Só que não tinha o Regional Leste 3 que nós temos hoje. Nós éramos do Regional Leste 2, que era Espírito Santo e Minas. E Minas, toda aquela proporção. Agora, com o nosso Regional Leste 3, eu acredito que Linhares é uma grande potência aí para ser uma diocese. Você acha que seria melhor para a região ter uma aí diocese? Já é outra questão. Eu acredito que sim. Por quê? Para o regional você tem mais dioceses, tem outros projetos também, penso eu, que tem sido aí partilhado internamente. Porque você tendo mais dioceses, você tem mais bispos. E você consegue trabalhar a evangelização. Claro, tem que trabalhar a vocação, né? Sim. Tem mais padres também. Você consegue trabalhar a diocese ali com mais dioceses de uma forma mais objetiva, mais integral, está mais próxima ali. Então, essa ideia de você... É que nem uma paróquia. Tem uma paróquia que está com 50 comunidades. Vamos dividir. E tem 3 padres. Então, assim, por que não dividir essa paróquia? Foi o meu caso, que eu estou lá hoje. Ela pertencia à Santíssima Trindade. Só que o território é super grande. Muito. Né? Então, dividiu. Ou seja, um padre para lá, um padre para cá. E agora você consegue ter mais celebrações, direção, confissões, uma presença mais até mesmo também, ativa. Se você pode me corrigir, que existe um percentual, tanto das doações quanto do dízimo, que vai para a diocese e uma parte fica com a comunidade. Como é que se divide isso hoje, Fábio? Sim, É importante falar isso porque às vezes a pessoa também nem sabe para onde que vai ali a doação do dízimo, porque tem outras ações que é feito de âmbito mundial, né? Sim. O que acontece? O dízimo, até na dimensão bíblica, se você for olhar, tem o sentido de colocar tudo em comum, né? Você coloca tudo em comum, ou seja, você não paga o dízimo, você devolve de tudo que você recebe pela bênção e saúde que Deus dá. Então, você devolve uma parte. A igreja hoje católica não estipula uma parte, tem que ser tantos %, né? Então, você primeiro faz essa doação, ou seja, eu pertenço à comunidade. O que é ser igreja? A nossa igreja católica é rica por isso. Por quê? Eu não tenho uma igreja isolada, só que pronto, acabou. Não. A igreja católica, ela tem essa missão no mundo todo. Então, assim, o dízimo seu vai impactar lá na Etiópia, na Angola, Amazonas, Pantanal, Missão, Além Fronteira. Ou seja, por quê? Essa divisão, né, se torna uma divisão que cresce, né? Torna-se multiplicação no campo da evangelização. Então, assim, você tem uma porcentagem da comunidade que fica na comunidade, né? Hoje fica na comunidade uma porcentagem, outra vai para a diocese e outra vai, né, para o regional, que é o Leste 3, e para a igreja, para Roma, né? Digamos assim, igreja no mundo inteiro. Essa central. Então, assim, de pouco a pouco você tem essa configuração. Nesse sentido, né? Entendi. Então, a gente partilha isso daí. Vamos para umas coisinhas mais engraçadas aqui agora. Se você pudesse ser um personagem bíblico, mandaram perguntar, essa daqui foi até o Alex que mandou perguntar. Você escolheria quem? Eu, assim, olhando de antemão, você me pergunta, eu sendo vascaíno, eu escolheria Jó. Por quê? Porque Jó sofre muito, né? O vascaíno é muito isso. Né? Então, eu tava brincando com eu brinco aí. Gente, como é que pode sofrer tanto, né?
né, Jó? Mas brincadeira à parte, Jefferson, assim, são muitos personagens, né? Esse dia eu fui numa empresa, eu falava de um personagem que eu falava assim, meu Deus, realmente, que era Zaqueu. O Zaqueu, eu falava assim, pô, que legal. Zaqueu é um cara de baixa estatura, um cara que tinha os seus muitos pecados, e um dia ele escuta falar que Jesus ia passar na sua realidade. E muita gente, o que ele pensa? Ele fala, eu, pela estatura, não vou conseguir ter nenhuma oportunidade. Então, ele não se conforma com as limitações que aquele contexto estava impondo para ele. Ele consegue, naquele caos, enxergar e encontrar uma possibilidade, um instrumento de visibilidade. Aí ele sobe na árvore, para ver Jesus passar. Ou seja, ele não se conforma, né? Ele não senta e Ele usa uma estratégia. Ele usa uma estratégia inteligentíssima. Ou seja, peraí, uma inteligência emocional, né? Então ele sobe, Jesus, Zaqueu, desce, que hoje eu vou cear na sua casa. Acho que ele cai dali, né? Despenca. E quando Jesus entra na casa dele, tem essa conversão toda, né? Ele fala, não, eu vou restituir. Tudo aquilo que eu defraudei, eu vou restituir, né? Então, assim, para mim fica aquela coisa, né? A conversão, né? E, ao mesmo tempo, a busca de você vencer as suas limitações para você ter uma experiência, um encontro com Deus. Então, assim, é um dos personagens que eu acho que até pouco você limitar, porque cada personagem te inspira a algo, né? A uma conversão, te traz uma mensagem, né? Cada então personagem. Esse seria o seu personagem. Hoje, de antemão, assim, é que você lembra. O que me vem é isso. Mas é isso mesmo, porque marcou você e tem isso mesmo. E como você enxerga, Padre Fábio, a relação entre a fé e a ciência? Porque, vou falar literalmente do ateu, né? Tem muita gente só acreditando naquela coisa matemática, física, né? E a fé. Como que você enxerga essa relação entre isso daí? Imprescindível. Você tem até mesmo hoje, até na medicina, até alguns médicos, né? Alguns neuros, né? Falam que a importância da fé no tratamento, né? Então, assim, acho que são duas situações. Primeiro que a ciência, Deus deu a inteligência, então é dom de Deus também. Então, a ciência está sempre para contribuir, para ser um lugar mesmo de ajuda no mundo, né? Para o bem. Quando a ciência ela quer ultrapassar esses limites, aí ela pode querer ser mais que Deus, né? Essa é a questão que você presencia, né? Mas a igreja, sabiamente, não é opositora. Ela sabe muito bem o lugar da ciência e usa da ciência para os estudos, para tantas coisas que você tem aí como realmente um bem maior, né? Para ser feito. Então, assim, eu vejo que para a igreja é integrado isso, importante, é algo integrado. Tem até um documento que é Fides et Ratio, ou seja, fé e razão. E ele propõe assim, não tem como você voar só com uma asa só, né? Ou seja, se é só fé, pode ser fanatismo. Se é só razão, pode ser esse extremismo, né? Ou seja... o equilíbrio. Essa dimensão mais... como é que eu posso dizer? Cética, né? Então, tem que ter o equilíbrio. Fé e razão para você voar bem, né? Alçar voos mais seguros. E existe algo na fé que você ainda questiona e tenta entender melhor? Sim. Não, hoje não. Porque lidar com a impotência, para nós, é algo também que converte. Quando você se depara com alguém que perdeu um filho, né? Eu tenho uma amizade de uma mãe que, na pandemia, enterrou 2 filhos. Um na terça e outro na quinta. Somos grandes amigos, né? Eu encontrei essa mulher neste luto. Claro que ali eu me perguntava, meu Deus, né? E aí? Por quê, né? Por quê? Por que disso? E nesse mesmo lugar você vai entendendo que essas perguntas você pode fazer, mas você precisa também, ao mesmo tempo, viver a sua
a sua impotência, né? Porque são perguntas que você não consegue responder. Então você fala, mesmo assim eu me abandono, né? Eu confio nessa graça maior que é o nosso Deus. Então hoje eu trabalho muito na questão do acolhimento e de dar um sentido. Ou seja, isso aconteceu, aparentemente é muito ruim, mas eu posso dar um sentido a mais, ou seja, eu não olhar só o acontecimento em si, mas se perguntar e dar um sentido, o que aquilo te faz melhor, o que aquilo te faz crer mais, e o que aquilo também te purifica e te transcende. Então, hoje, ao invés de questionar, eu prefiro realmente buscar o sentido maior. Falando um pouquinho de pecado. Eita, aí é... Padre Fábio, quais os pecados o pessoal mais confessa? E fala para mim. Primeiro, eu quero assim, aproveitar essa oportunidade, porque Sim. a igreja fala assim, fiel, confessa ao menos uma vez ao ano. Uhum. Né? Tem gente que desaparece, né? Sim. E eu acredito que hoje as pessoas têm muita dificuldade de confessar porque falta uma catequese sobre confissão. Uhum. E as pessoas são muito presas hoje, eu assim acredito, né? Tem essa análise para mim, no campo moral. Então, assim, existe uma crise aí, talvez eclesial, no campo moral, pode ser, porque a pessoa pensa, mas chegar para o padre e falar isso, a pessoa traiu a esposa, vamos supor, é claro que é um pecado gravíssimo. Mas ele vai pensar, mas e se eu falar para o padre, o que ele vai ficar pensando de mim depois? Uhum. Existe isso. É o moral. O campo moral é forte, porque impede muito, né? Então, assim, eu primeiro queria só partilhar assim, para dizer, existem questões que a gente precisa ainda avançar, falar mais, ajudar, contribuir, para que a pessoa possa entender que, peraí, a confissão é um lugar mesmo do sigilo total. E o padre nunca está ali para julgar e nem condenar. É sempre acolher e dispensar a misericórdia por meio da absolvição. Então, essa consciência ainda precisa ser mais trabalhada. Disseminada, trabalhada. Enfim, né? Mas qual que é o que mais confessa? O que é? O que mais confessa hoje na dimensão... Quando eu falo campo moral, é isso, porque é o que mais confessa. No Brasil, eu penso que isso é muito real. É a dimensão mais do campo moral, vamos supor, ligado à sexualidade, Entendi. é ligado aos relacionamentos. Você tem os 10 mandamentos, né? Você tem não pecar contra a castidade, amar a Deus, todas as coisas, não roubar, não matar. Então, assim, ali já é um cenário para você poder fazer um bom exame de consciência. Então, hoje, a dimensão mesmo da confissão está muito ligada a essa questão moral. Muito, muito forte. Entendi. Nos relacionamentos, matrimônio, namoro, castidade, por exemplo. É difícil hoje você ter um casal de namorado que vive a castidade, porque ele está treinado na pornografia. Ele começou a ver pornografia com 14, 13 anos. Porque a internet hoje é um clique. Você tem internet lá, até estou lendo um livro sobre a geração ansiosa que fala sobre isso, que as questões hoje da internet, vamos supor, a máfia é tão grande porque você tem um site pornográfico lá, aí você clica, aparece uma tela, e aí pergunta qual a sua idade, né? Mas, pai, você sabe disso? Eu estou lendo livros sobre isso, né? E lá fala exatamente sobre isso, que aí você fala qual a sua idade. O rapaz, a menina, tem 12, 13, 14 anos. Ele coloca 18 para ver. Mas clica 18 anos e abre. Normal, abre. Toda a acessibilidade ali. Então, já é iniciado muito precocemente. Então, quando começa o namoro e tudo mais, isso vem muito forte, porque, assim, eles querem ter esse prazer. Quando começam a confrontar isso, aí vem a crise moral. Peraí, mas existe um vazio, né? Então aí começam a buscar a confissão. Então, assim, às vezes a masturbação, a pornografia, a infidelidade, tudo isso é algo que vem muito. É aí que a gente vai trabalhando. Olha, calma, peraí, você está falando sobre
um prazer, um ato que você cometeu, mas vamos olhar a sua sexualidade, ela está toda adoecida. Por quê? O seu histórico te leva a essas ações. Por quê? O que você foi vivendo, passando e acessando outras coisas mais, te levou hoje a ter uma sexualidade fragmentada. Então, você vai buscando satisfações, prazeres. Aí que vem a escravidão, né? A pessoa fica escrava do pecado. E é uma coisa interessante, assim, Jefferson. Você acredita? Vamos supor, tem homens casados, casou. Até para dizer que não é algo só de ausência de ato sexual. Para a Igreja Católica, dentro do matrimônio, o sexo é uma bênção. Fora, é um pecado. Eu estou aqui no campo doutrinal para você, te falando. Okay. O cara casou, tem esposa, tem a vida sexual, que para a igreja agora é uma bênção. Mas ele continua com o vício da masturbação. Sabia disso? Sim. Por quê? Porque ele ainda precisa fazer um caminho de cura interior, porque a sexualidade dele é algo que não foi trabalhado. Isso você acha que não vem do passado, daquela coisa imposta pelo machismo? Vou falar machismo, não vamos falar como machismo, mas imposta do passado, que para provar que você é homem, aquela coisa que é incutida no passado? É difícil falar, porque eu penso que são várias questões que demandam aí, né? Tem uma questão genealógica que a gente trabalha, às vezes, até na cura da genealogia, né? Eu fiz uma abordagem consciente que apareceu um pouco disso, né? Que nós fazemos parte de uma tradição, né? De uma genealogia que vem e fazemos parte. Pode ser realmente de experiências precoces, né? De iniciações precoces na vida. De estímulos também? Estímulos, tudo isso. Até mesmo do próprio pai, às vezes, para convicção de definição de Exatamente. sexual. Eu já recebi situações de que o pai, hoje a pessoa lá, casado, mas o pai levava ele no prostíbulo. Para ter confirmação. Para dizer assim, né? Porque masculinidade estava ligada a você, né, ter um ato sexual, né, ejacular, digamos assim, né? Então, várias questões, né? Entendi. E qual foi assim a confissão mais inusitada? Não precisa falar o nome de quem foi, não, que você já teve. Não pode, né? Livre, né? Eu nem posso contar. Até interessante a sua pergunta, por quê? Vamos supor que eu conte uma confissão aqui, inusitada. E alguém escuta isso na mídia social. Não pode. Mesmo que eu não tenha dito o nome da pessoa, ela pode se entender atingida e pode abrir para mim uma pena, um processo canônico. Eu posso perder, então é tão sigiloso a esse ponto que não pode nem falar. Eu posso perder a minha ordem. É para você ver o nível da seriedade que é. Da seriedade. Então é importante, né? Realmente... de tão sigiloso que é. Agora sim, é um lugar muito interessante porque ali a pessoa, ela se mostra inteiramente, né? Inteiramente, assim. Então, é algo que realmente você vê o quanto que aquilo cura. Porque a pessoa, ela vai, ela confessa e ela mesmo fala, padre, estou mais leve. Eu estou mais leve. Eu estou aliviado. Por que eu demorei tanto assim? Porque o nosso corpo, Jefferson, por a gente ser muito finito, não foi feito para você acumular coisas ruins, rancor, ódio, guardar traumas, não foi. E quando você começa a acumular isso, o que acontece? Você começa a somatizar. Então, eu já tive pessoas que estavam com questões que exame nenhum conseguia detectar. De pele, problema de pele, empolação, não sei, coceira, enfim, são várias questões. E aí você vai acompanhando e você vai vendo, opa, peraí, isso é a questão da somatização. A pessoa ela foi tanto acumulando aquilo e não falava, e o corpo somatiza. O corpo fala? O corpo fala. A linguagem do corpo
ela é muito importante, tá atento. E quando a pessoa vai lá, ela começa a falar, ela chora, tal. Aí eu já tive uma situação em casa, chefe, assim, que eu cheguei em casa, eu do nada adoeci. Você acredita? Eu cheguei em casa de noite, aí eu não tomei um banho gelado logo não, fiquei enrolando ali e tal, vendo uma coisa, e comecei a ficar mal, comecei a adoecer assim, né? No corpo, ficar calafrio, dor de cabeça, um pouco meio assim, indisposto. Eu falei, nossa, do nada, eu tenho missa. E eu fui lembrar, rapaz, foi o atendimento. 1 hora. Pesado. Energia. E quando a pessoa foi embora, ela me deu aquele abraço forte, poderoso, assim, né? E sem querer, sem maldade alguma, ela transferiu para mim toda a carga dela. Porque eu acredito. A gente somatiza, a gente transmite isso. Eu acredito. Não sei se você já teve essa experiência. Você encontra uma pessoa que está muito carregada e você fala, nossa... Que energia ruim? Essa pessoa está... 100%. O espaço ficou comprometido. O que você fez para melhorar? Né? Aí, assim, eu tenho um costume. Geralmente, eu chego em casa, tomo um banho gelado, né? Busco... Né? E esse contato, também, às vezes, eu tento um pouco administrar. Porque, realmente, a pessoa ela vem com tudo, né? Ali. Mas, assim... Não tem muito o que fazer, tá? É mais você ficar atento, administra. Às vezes eu evito muito contato forte, assim, né? Vamos supor, estamos ali conversando. Não sei se você fez já atendimento psicológico, eu já fiz. O padre faz? O padre faz 9 anos. Consecutivos? 8 anos, até hoje você propriamente. Faz ainda? 8 anos. 8 anos de acompanhamento. É obrigatório? É obrigatório. Porque, assim, para ser padre não é fácil não, tá? Entendi. Mas mesmo depois de formado, anos. Você ainda continua fazendo? Ou muitos padres fazem? Não é mais obrigado, mas é importante. Porque se lidar com coisas, vamos supor, existem ferramentas da espiritualidade, da psicologia, né? Então é importante você ter a mente aberta para isso. É claro que se você tem um psicólogo que vai na contramão da sua fé, você vai dizer, esse não quero, não encaixou aqui. Não me identifico. Aí você vai buscar alguém que você se identifique mais. Mas o psicólogo ele não tem muito contato com você, de abraço, de toque. Bota no sofá, no divã, senta lá. Exatamente. E fica lá, entendi. Acabou, tchau, com Deus. Eu acredito que talvez seja por isso. E existe confissão inválida? Assim, existe. Como que seria uma confissão inválida? Vamos lá. Não é que, deixa eu só corrigir minha fala. Porque a confissão é assim. Não é que seja uma confissão inválida. A confissão ela tem uma estrutura. A pessoa chegou lá e confessou. Padre, eu matei alguém. Eu falo, você se arrependeu? Sim, me arrependi. Então, a sua pena, a sua satisfação, que é a penitência, é você se entregar para a justiça. Porque tem uma família que não sabe quem foi o assassino. Tem um filho, talvez está sendo um pai. Não me entrego. Aí eu não posso dar absolvição. Entendi. Não posso dar absolvição. Então existe, né? Porque não, assim, que arrependimento é esse, né? Mas também não posso abrir isso, não posso falar. Porque existe o caráter da confissão, que é o sigilo ali, porque ele foi para uma confissão. Eu só não dei a absolvição, porque que arrependimento é esse, né? Que arrependimento é esse? É que você não quer fazer aquilo que é o certo. Pode ser um exemplo esse, vamos supor que a pessoa ela é casada amaziada, ela vai lá para confessar. Não pode, porque ela está em pecado grave. Então ela vai receber uma bênção. Primeiro você se resolve. Depois você vem para o sacramento. Então existem essas impossibilidades, né, da confissão, de receber a absolvição. Até tinha uma pergunta aqui do Instagram que o menino perguntou aqui, o meu amigo. Padre, você acha que se Jesus estivesse no Instagram, já que você é da área do Instagram, o que ele postaria?
Esse mandaram para mim aqui, é jovem, né? Não tem jeito, né? Eu estou repassando aqui. Eu acho que postaria parábolas. Não, essa é uma pergunta interessante, porque assim... É porque como eu sabia que era contigo, aí eu falei assim, deixa eu colocar. Então, assim, é uma pergunta interessante. O que Jesus colocaria, né, no Instagram? Porque, assim, é ilusão também a gente achar que a gente evangeliza muito pelo Instagram, porque é muito rápido, né? Sim. É mais uma presença, é um sinal. Eu vejo que é um sinal importante. O Vaticano II, que é o nosso último concílio da Igreja, pelo Inter Mirífica, já pedia isso, né? Da presença na comunicação, como lugar de reflexão, de fala. Então, assim, esse lugar é importantíssimo, né? Né? Só que é uma contribuição a mais. Agora, assim, é uma pergunta difícil, né? O que Jesus falaria, postaria... Acho que você falou bem, né? de parábolas. Agora, né? assim, pegando a passagem dele, você assiste The Chosen? Não tenho nada. The Chosen é uma série muito interessante, Os Escolhidos, né? Que traz um Jesus ali que eu gosto muito bacana, assim. A forma de falar, os encontros que a série propõe. Bacana. E, de fato, no Evangelho tem algumas falas de efeitos, assim. Talvez essas falas poderiam impactar bastante. Seriam postagens que a gente faz, né? Durante o dia a dia até acontece frases de efeito que até fazem repensar o nosso dia, né? Principalmente frases que falam da gratidão pelo dia, da graça a todo momento, aquilo que você já recebe. Isso existe hoje. Agora, é claro que Jesus era um contador de histórias também. Eu tenho um livro, o autor é Antônio Pagola, e fala sobre isso. É assim, Jesus, aproximação histórica. Tem uma parte que ele fala sobre a questão da poesia, da sensibilidade, das histórias que ele contava. Ou seja, ele pegava o contexto, o cenário que ele estava, ele extraía uma imagem daquilo e tornava aquilo uma mensagem que impactava alguém. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Poxa, o que é um grão de mostarda? Aonde que ele encontrou isso? O contexto dele. Né? O reino de Deus é semelhante a uma casa construída sobre a rocha. Né? Ou seja, então essas histórias, eu penso que ele contaria, né, no Instagram. Lá. Geraria engajamento, eu acho. E falando assim da sua fé, espiritualidade, qual foi um dos maiores milagres que você já presenciou assim, né, na sua jornada como sacerdote? Nossa, olha, eu tenho uma experiência que me marcou bastante. São muitas, eu confesso. Muitas, assim, porque eu consigo ver a ação de Deus em tudo, né? Mas uma coisa que marcou muito foi eu estava em Colatina e recebi um chamado para ir no hospital porque a mãe já tinha tido a notícia de que a criança, recém-nascido, não teria muitas condições de vida, porque tinha que fazer uma cirurgia muito forte, só que não podia fazer em Colatina, tinha que fazer em Vitória. Então, seria transferido para Vitória. E não era batizado. E me chamaram para me batizar lá, essa criança. E aí desenganaram. Né? E a mãe, triste, né? Chorando, eu fui e batizei esse recém-nascido. E a mãe, quando eu batizava, a mãe eu falava, reza, mãe, reza pelo seu filho. E ela segurava aquela mãozinha bem pequenininha, né? E aí, quando passou um ano, porque é muita coisa, você está no dia a dia ali e tal. Quando passou um ano, eu recebi a foto dessa criança. E a mãe, um textão, me agradecendo, porque aquele momento do batismo tinha sido a cura para o filho dela. Eu chorei muito nesse dia, porque foi algo que me trouxe todo um poder, não meu, mas sacramental, que eu falava assim, né? Deus pode tudo, assim. Deus pode tudo. Agora, volta e meia, tem relatos das pessoas que vêm falar com você, né? De um laudo que teve depois de uma unção nos enfermos, que é um sacramento, melhorou. Teve uma situação agora recente de nódulos, né? Uma pessoa fez, tinha muitos nódulos, e foi para mim e pediu a unção. E eu falei assim, você crê que Jesus pode te curar? Creio, padre, eu creio. Ela tem filhos pequenos. E aí eu celebrei a unção, né? A gente rezou juntos.
Ela foi... Ela estava hospitalizada? Não, ela tinha feito o exame, aí tinha aparecido os nódulos, e ela tinha agora tinha feito uma biópsia, tinha dado algo que poderia ser algo bem ruim, mas ia fazer outro exame. Ela foi lá, muito desesperada, chorando, e aí celebramos. Aí, quando ela foi fazer esse outro exame, quando tirou lá o raio-x, né? Sim. Ultrassom, acho. PET scan ou um tipo de exame mais profundo? Aí não tinha nada. Não tinha mais nada. Assim. Não dá para você explicar Daria muito. para falar, né? Eu até fiquei parado pensando não que tinha agora mais são coisas nada. inexplicáveis. Não tinha mais nada. Né? Mas, enfim, acreditamos. Vamos falar um pouquinho da missa aqui. Na sua opinião, a missa ela é toda, né, para quem é católico e frequenta, existe tudo é especial. Mas, na sua opinião, qual é o momento mais especial de uma missa? Você falou bem, assim, Jefferson. A missa toda, ela tem toda uma estrutura que você não pode tirar nenhuma parte, assim. Aquilo que mais te toca, né? A missa é isso, né? É a paixão, morte e a ressurreição, o santo sacrifício, que é a mais de belo para nós. Agora, para mim, aí não tem jeito, assim, para mim. Opinião sua, né? Para mim, assim, no meu momento ali, que eu me seguro às vezes, que eu já me emocionei uma vez, uma única vez, eu não consegui segurar ali as lágrimas, porque foi muito forte, nem sei muito explicar, porque foi uma coisa que veio. É a hora da transubstanciação. A gente fala consagração, né? Que o padre faz a oração de consagração, e ali não é mais pão, não é mais vinho. Passa a ser corpo e sangue de Cristo. Então, para mim, aquele momento me provoca muito, porque eu falo assim, meu Deus, né? Eu sou tão pequeno, tão frágil, tão pecador, também busco a minha vida de conversão, e através das minhas mãos, trazer Jesus Eucarístico para o povo, alimentar o povo. Para mim, assim, eu fico escandalizado, no bom sentido, assim. Eu me vejo muito pequeno, né? Eu falo, meu Deus, me perdoe, né? Assim, eu tenho essa oração interior na hora ali, várias coisas passam na minha cabeça. Então, né, o que mais me marca para mim é esse momento. Certo. Sobre a missa, aí, né, a gente está lá na missa, não presta muito atenção. Como é que não presta atenção? Em algum momento você está meio... Ou uma criança que está... Alguém está do lado. Está disperso. Eu não prestei atenção na homilia. Eu posso... É o correto? É como fazer comunhão ou não, na sua opinião? Olha, porque às vezes você está ali, mas não está. Sim. Assim, é uma questão... Pessoal, você acha? Não, assim, o que acontece? O esforço nosso, é claro que tem que ser para você viver a missa toda. Eu penso que quando você começa a missa, a procissão de entrada, ou seja, o que é a procissão de entrada? A cruz vai à frente para dizer, Jesus vai à frente. E a procissão congrega, ou seja, estamos indo em direção ao grande mistério que será celebrado. Então, todo mundo já tem que estar na igreja nesse momento. Eu sou esperar a missa, o padre na igreja, né? A missa, começar na igreja. Então, assim, eu sou desse pensamento. Então, ali, quando você faz a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo também, você está congregado. Então, todo esforço para você viver a missa, ela é importantíssimo. O que acontece é que tem muita gente, Jefferson, que não conhece a missa. Tem muito católico ainda que não conhece a Santa Missa. Ele está indo mais para a questão da tradição T minúsculo, eu acho, assim. Ele foi a vida toda... Dever social... Ele foi a vida toda, a família aí, então ele vai. Quando ele começa a se perguntar, mas, né, o porquê do perdão? Por que eu canto glória? O perdão, ou seja, começou a missa, a gente já se prostra já, porque eu quero pedir perdão pela semana, as coisas que eu fiz, enfim, purificar meu coração. Logo após tem glória, ou seja, é um hino de exaltação à Trindade Santa, ou seja, para dizer a nossa fé é trinitária, é um hino antiquíssimo e tal, e nós glorificamos ao Deus unitrino, ou seja, é a nossa fé. Você e eu fomos batizados, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra é um grande momento,
Porque não é só o evangelho, é a liturgia da palavra. Tanto é que nesse momento que acaba o glória e vem a oração da coleta, que o padre fala, oremos, e você faz aquela oração, ali você recolhe tudo, as nossas motivações, enfim. E logo após, é simbólico isso. O livro abre na mesa, no ambão, para dizer, agora o povo vai ser alimentado pela palavra, que é alimento. Poxa, se você, nesse momento, está disperso, e a escuta é um lugar que você é despertado para a missão, que é a evangelização, né? Até interessante, quando Jesus cura um surdo no Evangelho, não é só fisicamente. O sentido teológico ali é para dizer, a cura é para a palavra, para escutar a mensagem de fé. Porque escutando é que você começa a aderir mais. Se você vai para a missa e você está disperso na palavra, como é que você vai se converter? Não faz sentido. A palavra ela quer te levar a uma conversão. Poxa, essa palavra tocou minha vida. Poxa, esse evangelho me pegou agora aqui. Eu tenho que aplicar ele na minha vida. Se você está disperso, então faltou. Então, muito mais de falar pode ou não comungar, é levar a pessoa a essa consciência de que a palavra é parte fundante para que ela possa passar para o momento da comunhão. Porque quando o padre termina a homilia, e aí vem as preces, a profissão de fé e as preces, você vai observar que a palavra é fechada, ou seja, encerrou aqui agora. O momento da palavra encerrou. Já fomos alimentados pela palavra. Agora vai abrir a mesa da Eucaristia. As duas mesas têm a mesma dignidade. Até mesmo na questão mesmo de construção de igreja, até a pedra, o mármore tem que ser o mesmo mármore, quase a mesma altura praticamente, porque é a mesma dignidade. Então, naquele momento, você fecha a palavra e abre, né, com ofertório, ou seja, vamos ofertar a nossa vida agora, a Eucaristia. Então, é importante o católico compreender o valor da Santa Missa para que ele possa viver plenamente, profundamente. O que hoje ainda precisamos avançar. Então, não necessariamente você vai à missa, tem então que se comungar. Então, se você não se sente preparado, não, eu creio que não faz sentido. O Evangelho, que eu vou esquecer agora qual o número, o capítulo, mas é famoso, fala assim, se você for lá entregar a sua oferta e você lembrar que você tem algum desentendimento com o seu irmão, deixa a sua oferta ali, vai primeiro se reconciliar, depois volta e dê a sua oferta. Para a comunhão é a mesma coisa. Então, não quer dizer que você está na Santa Missa, que você é obrigado a comungar. Pouca gente sabe disso, tá? Vamos imaginar que você faltou um domingo. Domingo você faltou domingo. Eu vou te perguntar, você faltou por quê, Jefferson? Ah, padre, eu tive um aniversário, eu tive um churrasco. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Pô, você está em pecado grave. Como que você vai naquela próxima missa comungar se você não confessou esse pecado? É tomar de consciência. O correto é você primeiro... E não pode ser uma confissão programada. Então, porque eu quero comungar, então eu vou faltar aqui para depois só confessar e comungar. Não é assim. É seriedade. Deus sonda no nosso coração. Ele sabe a verdade que há em nós. Então, mas se eu tive uma impossibilidade e eu faltei, e não há justificativa grave, razoável, para poder ali me respaldar, então o correto é, eu não posso comungar esse domingo. Por quê? Eu estou em pecado grave. Mesmo então, sendo antes... Eu tenho que me reconciliar, eu tenho que buscar a confissão primeiro. Então, mas naquele momento que você faz a confissão na hora da missa, ele não é confissão aquilo. Não é. É a confissão comunitária, as pessoas pensam que é uma... Não, ali é um momento penitencial. Ele não substitui o... Não tem caráter sacramental. Ele é penitencial, ou seja, é para você lembrar. Você pode pedir perdão? Pode. Os pecados veniais podem ser ali...
acredito que podem, os pecados veniais. São aqueles pecados menos graves, né? Que você não ofende ali e não compromete a vida do irmão ou a sua vida, a relação com Deus, né? Mas não tem caráter sacramental de absolvição. Então, não exclui, né? Entendi. A sua confissão. Então, que explanação boa agora, hein? Eu tive a oportunidade de fazer o cursilho em 2010. Nossa, e lá o cursilho tem a missa explicada que, né, a gente teve a oportunidade de conhecer, mas reforçar isso para a gente, para quem está nos assistindo, é interessante. Fala um pouquinho de casamento. Na sua opinião, né, sacramento do matrimônio, por que nós temos hoje um índice tão grande de separações, Padre Fábio? Primeiro, eu vou aproveitar a pergunta para dizer assim, na paróquia, estão até brincando um pouquinho comigo, né, que estou assim, um padre casamenteiro. Sim. Por quê? Para responder essa pergunta, é importante voltar na questão relacional. Primeiro, o que levou esse casal a estar junto? Mas a minha pergunta faz sentido? Faz. Então tá bom. Faz muito sentido. Mas ela, assim, porque falar de um fracasso relacional é como se fosse o resultado final. Mas quais foram as motivações e o que aconteceu no caminho desse casal para chegar até o fracasso final? A separação. Acompanho muitos casais assim. Então, o que levou esse casal a estar junto? Qual foi o caminho que esse casal fez enquanto igreja, enquanto sacramento? O que eles entendem enquanto relacionamento? Então, tem gente, Jefferson, que não nasceu para casar e não deveria casar. Entende? Eu penso, né, assim, porque faz muito mal para a pessoa. Ele não consegue abrir mão, sacrificar, ele quer casar e continuar tendo uma vida... Você acha que é protocolo? O cara acha que é o protocolo social e casa por isso? Também. Para fazer a festa? Também. Que agora é 2, 3, agora Também. uma só não acabou. Pressão familiar, às vezes. Pressão familiar, tem que casar. Tem que gerar netos. Tem que gerar netos, tudo mais. E, enfim, você pega a Bíblia, você tem lá Pedro, tem Paulo. Pedro era casado, Paulo, celibatário. Tem essas realidades, né? Então, hoje, existem pessoas que forçam muito. E aí você vê, não vai dar certo. No casamento, tem uma parte que a gente fala de que é juramento. Ou seja, você tem lá, você vai com o padre, coloca a mão na palavra, o padre faz pergunta e você jura. Ou seja, prole, que aos filhos, assim, tem várias perguntas. Você jura. Você começa a escutar a história e ver ali, você fala assim, meu Deus, pode ser que dê certo, mas... A chance é mínima. Tem uma questão que não está encaixando aqui. E não consegue converter isso antes, num bate-papo? Até se olhar, Não, porque você faz o curso de noivo, por exemplo, que já é um pré-requisito. É possível, claro, tudo é possível. Agora, basta saber se a pessoa quer se abrir verdadeiramente. Você já viu alguns casais em curso de noivo se separassem antes de fazer o curso, depois do curso, Já tive lá no curso de noivo, lá, que é a formação, encontro de casais para o matrimônio, catequese, né? Que no encontro, um casal preferiu separar. Dá um tempo. E depois separou. Fez bem. No encontro. Primeira vez que eu vi, tá? Caramba. Primeira vez. No encontro. Olhou assim, não dá pra gente. Caramba. Não é. Aí pediram tempo, depois não voltaram mesmo. Entendi. Aí casou com outra pessoa. E tomara que esteja feliz até hoje. Existe, sim. E aí alguém fala bem assim, nossa, que tristeza. Eu falo assim, nossa, graças a Deus. Importante. Porque encontro é para isso. Com certeza. Foi melhor eles perceberem do que casar não dar certo, depois toda aquela questão de nulidade matrimonial, Então, que aquela questão burocrática. Que até a próxima pergunta que está aqui. Como se pode anular um casamento? Mas só assim... Aí, pode assim, voltar. Voltando rapidinho, para concluir. Então, assim... Hoje existe muita fragilidade assim nos relacionamentos. As pessoas estão mais fracas, você acha? Eu acredito que sim, para a questão mesmo do até que a morte os separe. Desiste muito fácil? Porque a sociedade hoje, do imediato, o imediatismo hoje, essa agilidade, essa vida que você tem um WhatsApp que é volume 1,5, 2, daqui a pouco vai ser 3, tudo é muito rápido.
eu acredito que tem produzido pessoas frágeis. E que quando tem um problema, uma dificuldade, uma crise matrimonial, eles não conseguem gerenciar isso, porque surtam, né? E aí, a partir disso, o que é mais fácil? Desistir. Né? Eu tenho pais que meu pai deu tiro em casa. Não tiro em casa. Isso é bonito? Claro que não. Isso é trágico, né? Mas estava alcoolizado. E meu pai teve várias questões de que uma mulher não ficaria. Mas minha mãe ficou. Meu pai hoje é uma pessoa totalmente diferente, convertida. Uma pessoa que trabalha, faz o bem, enfim, tem orgulho. Mas ele tem um histórico difícil de família. Minha mãe escutava, separa. Ela falava, não casei para separar. Vai dar certo. Ela perseverou. Não estou dizendo que você é correto ou certo, tem que ficar. Não é isso. Estou dizendo que, para mim, é uma mensagem que eu recebi. E que hoje eu olho, claro, quando tem agressão, né, realmente já passa para um outro estágio, né? Claro, isso a gente não defende. Mas por muito menos hoje as pessoas desistem. Muita fragilidade. Por quê? Gerenciar conflito hoje tem sido muito exigente. O mundo da estética? E então é mais fácil. Da vaidade, né? Não entender que o corpo envelhece. Não querer ter filho. É mais fácil ter um cachorro hoje. Você vê aquela expressão, pai de pet, mãe de pet, e tal. Eles falam assim, meu Deus. Eu tive a oportunidade. Aonde estamos, né? Eu tive a oportunidade de ir a uma missa e o padre disse o seguinte: nossa, padre, olha meu neném. Ele falou assim: é a sua cara. É a sua cara. Não, quer dizer, então seu filho então é a sua cara, né? Sim. Então, realmente, eu acho também, sempre comento aqui no nosso canal, que as pessoas estão mais enfraquecidas. E por isso que você tem um número de separações. Um pouco o que eu penso, né? E sobre a nulidade, o que você pode se considerar para se anular um casamento hoje, dentro dos preceitos da hierarquia da igreja? Você falou assim, uma pergunta importante, você falou, porque é uma pergunta que abre toda uma compreensão que precisa ser purificada. Você falou bem assim, é possível anular um casamento? Não. Sim. E as pessoas têm essa consciência, elas têm essa compreensão. E não é possível anular um casamento. Não é possível. Existe uma confusão porque a palavra é nulidade. E as pessoas acham que é anulação. Anulação. E não é. A nulidade não é a anulação do casamento. A nulidade é um processo que é aberto para investigar se de fato o casamento, no caso o sacramento, aconteceu. Porque pode não ter acontecido. Vamos supor, você casou porque estava grávida a sua companheira. Então você casou com a motivação por estar grávida. Aí ela não estava, por exemplo. Ela não estava, né? O pai da noiva pressionou para casar. A sua motivação não foi na sua liberdade, no amor, enquanto a igreja entende. Teve uma motivação externa. Né? Isso é matéria de nulidade. Tem várias outras. Então, quando não dá certo, o padre nunca trabalha com isso de imediato. Ele acompanha, escuta, né? Vê o que pode ajudar. É moroso, né? Sim. Aí separou. Tem certeza? Não tem volta? Não. Decidimos. Então, agora vamos partir para um processo de nulidade matrimonial, investigar se esse casamento aconteceu mesmo, porque pode ter tido o rito. O que é o rito? A liturgia celebrada, o padre presente, o horário marcado, convidados. O rito aconteceu. Ok. O rito. Mas o sacramento não. Aí, quando você abre o processo, aí tem toda uma investigação muito séria, né, canônica, tem um tribunal próprio para isso, e vão investigar tudinho, todo o processo. Hoje está mais fácil, tá? De tempo, porque antigamente era 10 anos, Entendi. 12 anos, 20 anos para sair. Hoje não, hoje 2 anos, tem até casos que isso é até mais rápido. O que leva a estar mais rápido? Por quê?
o Papa Francisco trabalhou isso muito no seu pontificado, de flexibilizar, dando às dioceses o tribunal eclesiástico, essa possibilidade. Porque antigamente era tudo centralizado lá em Roma. Então o processo acontecia aqui e mandava para lá. Até chegar lá no mundo inteiro, para você ter cada casa avaliar e conseguir depois deliberar e votar, demorava muito. Hoje em dia, não. Cada diocese ou arquidiocese ou regional pode ter o seu tribunal eclesiástico. Entendi. Né? Aí, nesse caso, aconteceu aqui na cidade de Linhares. Vai para onde, então? Vitória. Vitória decide. Agora está... Eu não sei dizer para você com propriedade, mas se não está para ser. Colatina já decidir aqui mesmo. Ter o tribunal para isso decidir se de fato foi ou não nulo. Mas acredito que está em Vitória ainda. Né? Se você fosse, tivesse que dar um conselho para alguém que fosse para realmente, eu quero casar, que conselho que você daria antes dele casar? Não, o conselho que eu dou, quando eu acompanho jovens, eu falo isso. Eu gosto de partilhar assim, para entender o lugar que a pessoa está enquanto desejo matrimonial, né? Porque o casamento é algo que realmente você tem que ter aquilo como uma vocação, ou seja, um chamado para você viver ali a sua fé. Então, o conselho que eu dou é que, de fato, você possa discernir a vocação, não no campo da emoção, do sentimento, porque tudo vai muito bem, mas no campo da fé, entender que um casamento é uma decisão não só para o momento, mas para a vida inteira. E que o namoro, o noivado, o namoro mais propriamente falando, é o tempo do discernimento. Dizer, nós estamos aptos para esse casamento, nós vamos educar nossos filhos na Igreja Católica, vamos caminhar juntos, vamos ser abertos à prole, nossos filhos, vamos ter uma vida eclesial. Acho que essas perguntas precisam ter antes do casamento. Até pode ser depois que saia ruim, mas o namoro é esse tempo do discernimento. Até para saber, essa pessoa vai vir comigo? O que mais tem hoje são pessoas que casaram, mas que vivem a fé sozinhos na igreja. Isolados. Não tem a família junto. Ou seja, talvez conhecer alguém, sentimento, gostava muito, foi, mas não parou para decidir aquilo a partir da fé. Né? Essa pessoa vai me acompanhar? Porque o casamento, né, Jefferson, assim, é uma só carne. O que é uma só carne? É um só projeto, é um caminhar juntos, é a família cristã. Se você não vive isso juntos, a tendência de enfraquecer e de fracassar é maior. Entendi. Então, assim, discernir sempre no campo da fé, olhando o projeto maior, e não movido pelos sentimentos, né? Sempre engana. Carnais. É raso, engana. Raso. É muito profundo. Estamos chegando quase no final aqui, tem uma... Aí faltam umas 20 aqui ainda, mas essa daqui é a antepenúltima, brincadeira. Qual a passagem bíblica que mais te marcou até hoje, na sua jornada, que toda vez que passa assim, essa... Para mim, foi o que eu escolhi para minha ordenação. Por quê? A frase é, não tenhais medo, porque eu estou contigo. Para mim, essa frase é o que mais me marca, me impacta. Por quê? Eu tinha muito medo de ser padre. Eu falava, meu Deus, eu não vou casar. Eu estou abrindo mão de um namoro que todo mundo olhava assim, namoro da comunidade. Eu estou numa caminhada que vai demorar 10 anos. Eu não sei depois o que me espera. Então, eu tinha muitas perguntas. E essa frase nasceu no meu coração. Não tenhais medo, pois eu estou contigo. Então, todas as vezes que eu estou em crise, porque pá, também tem crise, sabe disso, né? Acredito. A crise, angústia, alguma coisa de um projeto que eu estou assim, eu lembro dessa frase, não tenhais medo, pois eu estou contigo. Então, me conforta muito essa frase, né? Então, hoje, para mim, é a frase da minha vida no meu ministério. É claro que todo o evangelho, toda frase, né, sempre ajuda, mas hoje é essa. Eu vou fazer o ping-pong com você aqui agora, de umas 10 coisinhas. Pode responder. Nunca fiz, tá? Primeira vez. Nunca fiz, primeira vez. Vamos lá. Futebol. Vasco.
Não, o que é o futebol? Porque... eu achei que era aquela coisa que era mais rápido. Não, achava. mas é isso mesmo. Futebol, não, mas tudo bem, mas é isso mesmo. Porque embaixo eu falo Vasco da Gama, porque eu sei que você é Vasco da Gama. Não, então, mas futebol, Vasco. É isso mesmo? Tá certo, isso aí. Ok, então eu respondi certo. Vasco da Gama. Inspiração. Um lugar. Um lugar... Cara, minha casa. Uma viagem a fazer. Uma viagem a fazer? Não fui Roma, quero muito ir Roma, mas na verdade eu tenho vontade... deixa eu refazer. Assis, porque ela tem um jovem que eu quero conhecer o corpo lá, que é o Beato Carla Coates. Hoje, que são 2 lugares, Roma e Assis, que eu tenho um sonho de ir, assim. Um carro. Carro? Eu não sou ligado a carro. Não gosto de carro. Uma comida. Massa. Eu tenho esse problema. Por isso que... Amo massa, cara. Lasanha, macarrão, assim, eu tenho esse problema. Uma viagem. Uma viagem. Vou colocar para Roma, porque eu não... Não, minto. Terra Santa. Terra Santa, Israel. Que eu não fui, não conheço. Terra Santa. Dinheiro. Importante, não essencial. Família. Tudo. Fé. É o que me move. Um sonho. Um sonho. Cada dia mais poder ser um padre de acordo com o que Jesus me inspira. Assim, acho que tem sonho de ser sempre cada vez um padre melhor. Né? Um sinal mesmo para o jovem. Tem esse sonho de me buscar ser melhor cada dia mais no meu ministério. Padre Fábio Chagas, rapaz, quase 2 horas de podcast aqui. Rapaz, e passou que eu nem vi. Eu te falei com você que ia ser muito rápido. Eu queria agora, né, nesse momento final, né, deixar claro para você, primeiro falar, depois eu vou fazer um encerramento aqui, mas que você pudesse deixar o seu. Eu sei que você é um padre que se dedica muito ao jovem, né, e deixar, de repente, algum recado, né, do que nós falamos aqui agora, e acho que eu não vou nem determinar o assunto, fique à vontade para suas considerações finais. Primeiro eu agradeço. Para mim, o espaço da comunicação e da visibilidade da fé, seja católica ou, né, outra profissão de fé, é sempre muito importante, porque o mundo carece disso, dessa espiritualidade. Então, primeiro agradeço, né, o espaço aqui ofertado. E quero dizer hoje, de forma muito especial, para as famílias e para o jovem também. Para cuidar, né? A palavra é cuidado, porque eu estou acompanhando hoje muitas realidades e eu vejo que as famílias precisam cuidar mais. O que é cuidar mais? Sentar, dialogar, falar sobre as coisas que estão cada dia mais presentes na vida do jovem, da família, desafios que você percebe que tem afetado muito e adoecido muitas famílias, por falta de tempo, por falta mesmo de investir naquilo que é mais sagrado, né? A família é uma terra sagrada. Então, hoje eu falo para as famílias, para o jovem também, né? Essa abertura, esse cuidado, essa partilha, o diálogo mesmo, e essa cura que vem, né, pelo perdão, pelo amor, enfim. Porque a sociedade hoje percebe que há um movimento de fazer com que essa instituição familiar cada vez mais perca o seu lugar, o seu sentido maior para a sociedade. Então, nossa missão é, né, defender, claro, com sempre testemunho, com amor, mas defender este lugar mesmo da família, que hoje é, de todos os lados, aí ameaçada e, de alguma forma, aí defraudada. Assim, né? Então, deixo um apelo para as famílias. Né? E o jovem, né, fale mais, busque ajuda, não sofra sozinho, né? O jovem hoje tem passado por muitas situações de crise, muitas questões difíceis, né? Então busque mesmo esse lugar da ajuda e não se esqueça que a igreja, a espiritualidade é um lugar que nos dá força para conseguir viver e vencer na jornada da vida aí. Amém. Pela fé. Padre Fábio, primeiramente eu queria de repente até pedir desculpa se teve alguma pergunta que foi inadequada, porque muitas perguntas a gente recebe aqui no canal, né? Não teve nenhum caráter
de maldade. O nosso maior tema está ligado a esclarecimentos, mas a gente também pode colocar coisas que, infelizmente, muitas pessoas podem interpretar. Mas a intenção sempre foi a melhor, foi esclarecer, em conhecer um pouco mais a vida, né, de vocês, um pouco mais da vida da Igreja Católica. A gente é muito grato em nome do canal de você poder estar aqui falando para a gente, dividindo. Nosso canal ele é totalmente aberto a qualquer tipo de tema. E eu sou muito grato ao seu convite, acho que foi muito esclarecedor. Acho que teria como criar um podcast só seu para falar isso durante muito tempo. Então, eu fico muito honrado, tá, em tê-lo com a gente aqui. E, mais uma vez, se tiver alguma coisa que não andou nos scripts, me perdoe, me abençoe, para que a gente possa sempre melhorar, até mesmo como ser humano. Eu acredito, tá, que a família é a maior instituição que a gente possa ter. Sem ela fica difícil a gente continuar. Isso aí, sinta-se convidado para mais vezes, quando nós vamos inaugurar a próxima sala, e você sabe que você vai lá abençoar. 2025 vem com muita novidade aqui. Eu espero que a gente possa estar mais e mais vezes falando. Valeu? Amém. Já posso dar absolvição para você aqui. Não, só para dizer que não teve nada, muito pelo contrário. Para mim foi uma partilha muito rica. Fiquei muito à vontade, penso que isso é bacana de poder assim, partilhar e falar um pouquinho mais sobre o nosso contexto, né, de igreja. Então foi tudo muito assim, respeitoso e, para mim, esclarecedor mesmo para falar com a galera aí, né? Então agradeço. Pessoal, na prática não tem conversa fiada, sem lero-lero. Padre Fábio Chagas, que bate-papo fantástico. Assista lá, curte, compartilha com nossos amigos. Um abraço, valeu!